Bolsa Brasileira, este estava na nossa watchlist da semana passada, tá? No rompimento do retângulo para cima, tá? Não estava, né? O que eu falei? Eu não acho, dado o movimento da Bolsa Brasileira, que seja interessante participar do movimento de rompimento do retângulo para baixo, tá? Por quê? Porque eu estou mais otimista com o movimento da Bolsa Brasileira do que com a Bolsa Americana. A Bolsa Americana já vem há muito tempo naquela região de topo, mostrando muito tempo aquelas divergências. A Bolsa Brasileira, a divergência é mais recente, né? Ela deu uma pernada de alta para cima, né? Daqui já despencar, né? Já fica um pouco mais estranho, tá? Então, né? Se rompesse para baixo, eu preferiria ficar de fora. Estava só apostando no rompimento para cima. Mas então rompeu o retângulo para baixo. Vamos tirar. Aqui nós tínhamos um retângulo um pouco mais agressivo e aqui um retângulo um pouco mais conservador. Ele rompeu os dois. A gente tinha uma projeção aqui que já não está mais válida. Podemos fazer um ajuste nela? Podemos fazer um ajuste nela para cá, tá? E onde é que nos leva os preços? 61, um pouquinho acima, 132 e aqui no 135. Fica até mais interessante aqui, eu vou até deixar marcado 135 porque é uma questão psicológica, todo ponto aí mais bola a bola, tá? Eu acho que é um ponto de referência importante para o mercado que ele possa, né, ir. Qual seria o sinal dele ir nesta região? Bom, vamos tentar traçar uma linha aqui, ó. Tá? Vamos tentar traçar uma linha. Ó, ele está até com a abertura de hoje, ele está querendo até romper esta linha. Tá? Pode ser aqui a entrada para quem acredita na alta, né? Primeiro alvo um pouquinho acima das máximas anteriores, 132, o que nos diz a extensão de Fibo, e o alvo final lá no 135. Tá? Se ele não se sustentar, não conseguir vir aqui, podemos até colocar aqui, mais conservador até, ó, um fechamento acima dos 130 e 500, tá? Por quê? Porque aqui nós tivemos um fechamento, o mercado abre e fecha para dentro, tá? E a gente não teve nenhum outro fechamento depois disso, só intraday, tá? Mais conservador ainda, o mercado começa a trabalhar acima dessas máximas de intraday, tá? Mas eu não vou colocar isso aqui não, deixo os 130 e 500. Eu continuo achando a Bolsa Brasileira interessante. Esse é um índice para surfar para cima, eu prefiro surfar a Bolsa Brasileira. Então, continuo para cima, não tivemos o rompimento do retângulo, mas nós vamos colocar rompimento da LTBzinha, tá? Porque não chega a ser uma LTB realmente bem formada, uma LTBzinha, ou uma linha, uma LTBzinha, ou, tá? Ou, para quem vai ser mais conservador, vai esperar mais sinais confirmando, ou fechamento acima de 130 e 500, ok? Então, o índice da força da Bolsa Brasileira continua, tá? Continua no nosso watchlist. Para baixo, tá? Se ele não renovar isso, tá? Onde é que eu fico descrente da alta da Bolsa Brasileira? Vamos ver aqui, ó. Eu acho que até dá para fazer o seguinte. A gente tem essa linha aqui, ó, que a gente vem carregando ela há bastante tempo. Ela vem lá de baixo, ó. Vem lá do fundo do coronavírus. Tá? Eu acho que ela ainda é importante. Ele tentou romper algumas vezes, não teve confirmações. Tá? E a gente acabou traçando uma mais curta para conseguir capturar os movimentos. Mas eu acho que a gente pode apagar essa mais curta e eu acho que a gente pode traçar um canal aqui, ó. Tá? Pegou aqueles, né, 3 toques aqui intraday. E aqui, se eu jogar o topo do canal nesta máxima, olha como bate a geometria ali, ó. Tá? Então nós podemos deixar traçado este canal. Eu vou até mudar a cor desse canal para ficar mais evidente. Vou botar um laranja.
Fica mais evidente aqui. Esta linha mais longa, eu já não vejo ela como uma linha de sinal, né? Porque várias vezes ele tentou romper e não confirmou. Se ele romper e confirma, já pode ser o primeiro sinal. Mas mais interessante ainda é se ele perder este canal aqui de alta. Aí acho que a gente pode se desanimar com a Bolsa Brasileira. E obviamente acho que o topo anterior, deixa eu tirar esse 121 aqui que já não faz mais sentido. 117. Talvez não. Eu vou deixar o 125, é um outro sinal, né, que é o topo anterior, se ele fechar aqui para dentro. E ele fecha junto também aqui com as linhas de tendência. 110 aqui foi uma região, 107 é mais importante. Deixa eu ver uma coisa aqui. Esse aqui, ó, 117 é importante. Vamos manter o 117, 107. Olhando bem para baixo, né? E aqui, 50%. Vai acreditar que ele vai em 61 para retomar a alta. Vai ter perdido as linhas de tendência, o canal desconfigurado, vai ficar bem estranho. Vamos ver aqui no curto prazo da pernada de alta. Olha, ele foi lá em 50%. Tá? Se eu botar por aqui, ele foi até 61. Tá? Então aqui para baixo, talvez o primeiro sinalzinho é um fechamento aqui para baixo, tá? Fechamento aqui para baixo para quem vai ficar ligado aí. Perdeu 127.400. Mas mesmo assim, ele pode vir aqui, bater nesta linha e voltar, bater aqui na linha inferior do canal e voltar, tá? Então acho que mais contundente mesmo é se ele perder estas linhas aqui, ok? Por enquanto, eu só olho o índice da Bolsa Brasileira para cima, tá? Se for o impulso das bolsas, eu acho que é o que está mais interessante para surfar, apesar, né, de que o que ele está pesando, ontem a gente teve máximas aí no Nasdaq, né, e aqui a bolsa estava pesada, mas estava pesada porque saiu aí a decisão sobre, no Senado sobre a CSLL, né, dos bancos, e os bancos acabaram sofrendo. Mas a gente tem coisas positivas aqui para a bolsa. E eu vou dizer para os bancos, né? Talvez não tanto para a bolsa local, né? O aumento de juros vai ter ações que vão sofrer, mas bancos que têm um peso grande no índice Bovespa tendem a se beneficiar de cenários de juros mais altos. Tá? É uma das lógicas um pouco mais básicas. A questão de mexer no resultado aí dos bancos já era uma coisa que já estava em vista do mercado há muito tempo. Não acredito que talvez a confirmação seja o driver para que os bancos derretam. Enfim, vamos ver como é que vai ser o fechamento de hoje. Temos essa linha aí, talvez já no fechamento de hoje de forma mais agressiva, se fechar aí para cima, pode ser já aí quem quer acreditar numa entrada em bolsa brasileira. Outra coisa, né, saiu a ata do Comitê de Política Monetária Brasileira no início dessa semana, e aí o pessoal já está pensando em juros bem mais altos, isso ajuda também no dólar contra real, e isso acaba ajudando também a Bolsa Brasileira. Enfim, já dei os cenários para vocês, vamos para a Bolsa no semanal. Né? Eu não estou desconsiderando, pessoal, só voltando aqui, ó, eu não estou desconsiderando as divergências, tá? Não estou desconsiderando essas divergências, tem no semanal também, tá? Elas permanecem. Por que eu estou um pouco menos preocupado com essas divergências aqui? Porque a Bolsa, né, enquanto os Estados Unidos estavam fazendo máxima atrás de máxima, a Bolsa brasileira estava aqui, né, brigando nessa região aqui, ó. Passou um tempão brigando aqui, até ela vir testar a máxima anterior, e ela fez uma pernada bonita. Então, para o curto prazo, eu já não estou tão preocupado com essa divergência aqui. Eu acho que ele poderia, sim, fazer um movimento aí, 132 a 135. Óbvio que se a Bolsa lá fora começar a pesar demais, aqui não se sustenta, né? Mas, enfim. Vamos lá. Aqui, por enquanto, nada preocupante. As linhas estão se aproximando. Né? Se não fechar para baixo, pode ativar o Larry Williams de sombra. Vamos ver o fechamento da semana.
Aqui temos alguma coisa, tem uma distância para o 21, é um pouco que preocupa, mas segue o barco. EWZ. O EWZ me incomoda um pouco esse gap, a gente já conversou disso aqui no programa. Se este gap que ele ainda não fechou e tentou 3 vezes, realmente é um gap de fuga, né, de continuidade, já que era uma região de máximas que já tinha tentado passar e ele passou, ou se é uma exaustão de movimento. Mas aqui a gente tem daí bolsa e dólar influenciando. Vamos ficar de olho ainda, tá? Talvez seja um ponto de preocupação. Mas dado o desenho mais curto lá, ainda está bonito. Ok? Não, eu vou deixar essa retração desse jeito aqui. Eu já deixo ajustadinha, né? Deixa ajustadinha a retração. Deixa ajustadinha. Se ali for topo mesmo. Vamos ver onde é que ele vai, se ele fecha esse gap, enfim. O que é isso aqui? Ok? O DAX. Olha o DAX como continua esticadão. Ó. Continua esticado no índice de força relativa e aqui até temos uma resistência, tá? Nós temos uma linha e uma resistência, tá? Então nós temos duas retas aqui, tá? Para nos indicar aqui se ele resolver os seus problemas de divergência no índice de força relativa. Temos o canal que a gente traçou na semana passada, podemos apagar esta linha, até que ela continua bem bonita, né? Se eu pegar ela só pelos... Ah, mas na semana passada ele fecha um pouquinho abaixo. Vamos manter só o canal. Deixa eu dar um zoom aqui no canal. Tá? Aqui está mais claro, tá? O DAX é o que está bem claro. Tá? Outro para tentar surfar um movimento de baixa aí. E até esses 15.535... que talvez até melhor aqui aos 15.500, que é o mínimo de hoje, 15.500. Cara, fechou abaixo desses 15.500, ele vai perder esse canal que a gente traçou. Temos as divergências para identificar que é um topo. E, cara, tem um espaço para... Por mais que tenha essa linha mais longa aqui, ó. Se eu ajustar ela pela sombra, tem um espacinho legal para andar. Vamos ver o que teria de suporte aqui. Aqui seria um suporte mais claro. No mais curto. Mas tem fechamento aqui. Eu prefiro trabalhar com estes aqui. 14.904, 14.490. Dá até vontade de botar o DAX na watchlist, mesmo, né, contra a tendência. Ele tá... talvez até mais bonito, né? Dado que o espaço para o topo é curto, né? No topo aqui que a gente tem de preços, talvez a relação risco-retorno esteja mais bonita aqui do Reino Unido. No canal, né? Se for para cima, vai continuar subindo. Né? Temos até aqui, o canal acaba nos servindo como alvo, já que a gente não está usando uma extensão de Fibo, tá? Então, ele pode subir mais. Para a entrada nessa máxima, rompimento desse topo, né? Esse é até quase um topo arredondado, a gente pode botar aqui uma linhazinha para acompanhar, tá? Bem fechando. Testou o topo, mas eu tô mais aqui para uma venda, eu vou botar o DAX aqui, tá? Para baixo. Ele pode ir para os dois lados, tá, pessoal? Ele pode continuar alta, lembrando que tem as divergências para resolver, tem que ter impulso, e aí eu prefiro ver o impulso e tentar me posicionar depois, mas para baixo, dado toda a divergência, por que não, né? Olha a relação risco-retorno aqui. Se ele perder aqui a mínima, 15.500, eu acho que ele é possível ele fazer esse movimento aqui, ó, 3,8, com um stop de 1,33, uma relação risco-retorno interessante. Então, para baixo, perdendo
perdendo os 15.500 e a linha de inferior do canal de alta. Beleza? Dólar, índice dólar, tá? Isso, pessoal, eu venho falando aqui, né? Já tem várias semanas do meu incômodo que eu estava com o índice dólar. Eu falava que ele, nessa região aqui, estava errado. Estava errado esse preço aqui. Eu falei isso várias vezes. Mas, né, eu venho falando que o preço está errado e o preço continua indo para baixo. Até que ele se estabilizou em torno dos 90 mil pontos. E eu falei na semana passada que eu vou começar a olhar para cima o índice dólar se ele fizer algum fechamento acima de 91.430. E ele fez isso em 2 dias. Então era uma mola que estava sendo pressionada porque estava muito errada. A hora que saiu um driver, ele engatilhou e foi. Tá? Por mais aqui, ó, né, ele fecha, não passou dos 76,40, para mim os 91,430 para mim é importante, tá? Então eu vou parar de olhar ele para baixo. A gente até fez uma projeção na semana passada, vou tirar ela e vou começar a olhar ele para cima, tá? Com essa retração aqui, vou botar só na pernada aqui, tá? O ajuste pode ser aqui ou aqui, tá? E aí, aonde ele pivotar, eu vou tentar participar de uma compra, tá? Por quê? Porque eu quero ver... Como ele não parou ainda, tá? Vou esperar ele parar, fazer um candlezinho, coisa. Aí eu posso fazer uma extensão para ver se ele vem aqui visitar essa máxima novamente. Eu vou acreditar nisso, tá? Deixa eu tirar essa linha aqui que ele rompeu. Tínhamos essa linha que estava acompanhando o movimento. Fica. Esta aqui é mais longa, ele está rompendo, a gente só faz o ajuste pelas sombras ali, tá? E vamos ver se ele, nessa volta aqui, ele para em alguma região de FIBO, ou os 91.430, e queira pivotar para cima, a gente pode fazer o ajuste. Eu vou colocar o índice dólar para cima na nossa watchlist, compra no respeito das retrações. E agora, quando é que eu deixo de olhar o dólar, o índice dólar para cima? Para mim, se ele vier trabalhar, tá, para baixo aqui dos 90.640. Tá? Daria para, né, se ele bater aqui nessa, né, fazer um pullback nessa linha de tendência e não se segurar, já é um sinal que já enfraqueceu. Perder os 90, o 900 aqui, que nem se tornou, acabou não se tornando uma resistência, tá, fica com uma referência aí porque ele está perto de 61% de FIBO. É um outro sinal. Mas eu vou ficar talvez completamente, né, desmotivado nos 90.640. Vamos ver o que acontece, tá? Eu estou mais otimista que o movimento seja essa pernada de alta. Tá? Aqui a gente esteja fazendo uma bandeira, certo? E parar aqui nos 91.430, ele pivotar. A gente pode fazer até a projeção via bandeira aqui, tá? Pernada de alta, né? O mastro lá projetado, ou a extensão de FIBO vai funcionar também. Então estou aí mais otimista, fazia tempo que o índice dólar não entrava aqui, no watchlist, aqui. O que eu coloquei na semana passada? Vamos dar uma olhada. Antes de eu falar da semana passada, vamos dar uma olhada aqui no índice dólar, no Ishimoku. E olha o que aconteceu no Ishimoku no diário. Tá? Rompeu a nuvem, tá? Teve cruzamentos da Tenkan com a Kinjun, e agora a própria correção está sendo na nuvem, tá? Em cima do cume superior. Tá? Então, pode ser aí região aí de suporte para voltar a subir. Isso aqui no diário, tá? Temos Ishimoku no diário. Vamos olhar no semanal. O semanal era o que eu estava quase jogando a toalha, era nesse cara aqui, né? Antes eu estava tá errado.
tem aquela Tenkan Kokinjun que cruzou aqui, né? E o preço foi indo, meio que fez um topo, um fundo arredondado, não conseguia fechar abaixo dos 90 mil no semanal, e aí ele dá esse spike para cima, vira lá no Ishimoku a nuvem, né? Fecha acima da nuvem, é um sinal de confirmação, continua com as linhas flat aqui da Tenkan Kokinjun. Vamos ver como é que vai ser essa semana ou semana que vem, se ele descruza, e aí ele pode vir trabalhar aqui para dentro da nuvem no semanal. Aí ele tem espaço para andar tranquilamente até aqui, ó, 96 e pouco. Tá? Um movimento de mais longo prazo. Vamos dar uma olhada aqui nessa linha de tendência pelo semanal. Pelo semanal, deixa eu fazer um ajuste nela aqui. Ela está muito longa aqui. Vamos desenhar ela novamente. Pelo semanal ele rompeu, tá? Ó, tem um rompimento dela, tá? Pode vir fazer um teste de pullback aqui e pivotar para cima. Então eu estou bem feliz com o índice dólar. Vamos ver aqui, ó, o rompimento dela no diário. Ó, no diário, mais ajustadinho pelo diário. Rompe também. Tá? Rompida. Então nós temos vários sinais aí. Que talvez foi o último movimento para baixo do índice dólar. Tira fora essa projeção. Vamos ver o que vai se desenrolar disso. Tá? Foi bem difícil para ele fazer o movimento. Ok? Então está na nossa watchlist o índice dólar. Eurodólar. O eurodólar estava na semana passada. E a gente colocou para ambos os lados. E era a moeda para a gente tentar surfar o quê? Do índice dólar fazer aquele movimento para baixo, perder os 90 mil pontos, que seria a gente comprar o eurodólar passando 1,22430, ou para baixo se perdesse 61,8% de FIBO, que era 1,20960. Eu até estava um pouco, eu lembro no programa passado que fiquei um pouco indeciso em colocar isso ou não na watchlist. Eu tinha pensado em botar só para cima, mas disse não, se ele voltar ali, né, se perder é o sinal. E foi o que aconteceu. Aí ele perdeu e deu um bom movimento aí. Tá? Agora, vamos ver se continua sendo um ativo para tentar um movimento mais para baixo. Essa retração sai fora. 1,20 já sinalizou. 1,19 ele passou. Né, ele bate ali no outro dia, ele já rompeu. E ele está testando uma linha de tendência de maior prazo. Cara, se ele perder essa linha, muda completamente a dinâmica do euro-dólar. Esta projeção aqui já não faz mais sentido. E o que a gente pode colocar é uma retração. Ver se ele vai corrigir em algum ponto dessa retração. Ou os suportes viraram resistência. E aí tentar pegar uma pernada para baixo, apostando que ele vai romper essa linha de maior prazo. Como ele não parou ainda, não teve um candle negativo em alguma região aqui, a gente não consegue colocar extensão. Mas se ele fizer, já sabe onde dá para colocar extensão para tentar projetar alvos. Tá? O desenho também aqui um mastro, tá? Pode estar fazendo aí uma bandeira, né? um retângulo inclinado, com a inclinação interessante, também pode ser usado de projeção. O que preocupa é que ele bateu nessa linha e segurou, tá? Então nós podemos ter duas configurações aqui no euro-dólar. Para baixo, venda no respeito das retrações, ou confirmando o rompimento da LTA de maior prazo. Então, uma mais... E aí tem que ficar atento, né? Porque ele pode bater em algum aqui no 1,19, aqui perto de 50, e voltar para testar. Então ficar atento, né? Como é que ele vai se comportar se ele vier aqui na linha de tendência. E se ele romper, ele pode andar bastante. Tá? Então vamos ficar atento a isso. Pode ser uma entrada mais conservadora só quando ele romper a linha de tendência, ou um pouco mais curta ou agressiva aqui
perto do 1.19. Beleza? Hoje o nosso watchlist em moedas está bem direcional, tá? Estamos bem direcionais, bem mesmo direcionais. Se o mercado for para o outro lado, nós vamos ficar provavelmente sem operações aí para as moedas. Vamos ver se aparece alguma que nos dê uma outra indicação. Dólar franco suíço. Eu falei que eu ia ficar otimista acima dos 91.811. Ele passou, fechou, mas não... aqui dá para até fazer um ajuste ó, aqui pela sombra. Ó, 91.670. Rompeu aqui. Era um indicativo. Vamos tirar essa projeção, já não faz mais sentido. Eu vou olhar o franco suíço. Por aqui, ó. Vamos lá. Franco suíço. Para cima. Compra no respeito às retrações. E aí a projeção é quando ele fizer um candle para cima aí, que sugere um pivô para tentar participar e aí dá para fazer a projeção. É a mesma figura de euro-dólar, dólar índice aqui, né? Tá fazendo... Aqui até pode vir a ser uma flâmula, mas uma bandeirinha, talvez. A flâmula, bandeirinha, uma figura de continuidade. E aí o mastro aqui pode ser a projeção também, tá? Dólar canadense. Esse cara me surpreendeu, esse dólar canadense, cara. Tá difícil esse dólar canadense. Mas ele estava na semana passada com venda em respeito às retrações até, deixa eu olhar aqui para a câmera, 50%. Eu falei e reforcei isso na semana passada. E ele passou pelos 50% reto. Pelo Ishimoku aqui do diário, ele já passou reto. Deixa eu ver pelo semanal. No semanal ele estava longe. Tá? Tá voltando aqui para dentro. O Ishimoku... ele nos deu uma sinalização importante, tá? Lembra que muitas semanas atrás, eu estava achando que o dólar canadense tinha feito divergência de baixa, era para ele ter rompido esta linha de tendência de baixa de muito tempo aqui, ó, tá? E foi bem um dia que a gente acompanhou aqui a decisão da taxa de juros no Canadá, e quando foi decidido, ele despencou. Naquele dia não conseguiu romper a nuvem e foi embora, renovou mínimas. Eu falei, bom, dado esse movimento aqui, eu vou querer vender em retrações. Aí ficou fazendo um fundo arredondado aqui embaixo, gerando divergências, sem andar, sem, né, vir aqui numa retração para a gente conseguir vender. E começou a subir. A gente botou, acho que até não lembro se a gente botou um retângulo aqui. E aí a gente ia esperar o movimento, né? Se parasse no máximo até 50 de Fibo para ver se renovava. Mas agora parece que ele está querendo subir. E olha aqui, ó, né? A linha de tendência de alta está rompida. E isso no semanal também? No semanal também. O que a gente está vendo aqui é um pullback dentro dela. O Ishimoku ele rompeu. O que ele está querendo fazer aqui? Olhar para baixo? Eu não vou olhar mais para baixo. Não vou olhar mais para baixo não, o dólar canadense. Para mim, é compra. Compra para cima. Compra se respeitar os 50% agora do outro lado. 50% e 1.22627, que é aquela linha aqui, que foi um suportezinho, perdeu,
né? Por um dia foi uma resistência, mas agora pode ser aí um suporte. Tá? Fecha com 50% de FIBA, uma correção dentro da nuvem. Ele pode vir até aqui para voltar a subir? Pode, mas vai ficar esquisito. Tá? Eu acho que aqui é o mais interessante. Se ele não fizer isso, eu vou esperar para ver qual é que é desse dólar canadense aí. Vou até traçar uma linha aqui, ó. Ajuda. Tá? Pra ver o que ele é, esse dólar canadense aí. Tá? Pra não tomar uma nova violinada dele. Beleza? E Libra dólar. A Libra dólar não estava na nossa watchlist. Perdeu uma linha de tendência de alta de maior prazo. Fez 100% do movimento, um topo arredondado com divergência. Cara, aqui é venda, né? Tá claro. As moedas estão todas direcionais. Se não se confirmarem, não tem operações em nenhuma. Tomar cuidado para não se posicionar em várias. Né? Cuidado do gerenciamento de risco. E elas fazerem uma meia volta e estoparem todo mundo. Tá? Mas aqui é venda no respeito das retrações. Melhor ainda se respeitar 1,4, 50%. E aí a gente pode fazer a projeção. Também não dá para fazer projeção agora. Já expliquei o porquê. Para baixo. Venda no respeito das retrações, melhor se respeitar 50% ou 1,1.40 140. Ok? Dólar australiano. Esse aqui, né? Eu estava olhando oco e oquinho. E, cara, ele fez, tá? Ele fez o oquinho. Eu vou deixar marcado aqui porque foi muita resiliência, tá? Fez oquinho e oco. Tá, ok. Ele fez. Na semana passada eu falei, olha, tá difícil, né? Mas eu não estou colocando na watchlist porque quem quer participar disso aqui já tinha que estar posicionado quando ele estava perdendo 77,075. E aí foi na própria quarta-feira mesmo que o movimento andou, tá? Aqui no dia 16, ó, depois do FONC, que ele tinha feito o fechamento e ele andou, tá? Aqui, já até tem uma retração aí, ó, é venda no respeito das retrações, tá? 76 aqui é o mais interessante. Para o quê? Para a continuidade do movimento do oco maior. Onde é que estavam esses ocos? Oco e oquinho. O que eu estou falando para quem está vendo a primeira vez? Estamos vendo este oco aqui, né? Primeiro a gente pensou aqui, não foi. Aqui se formou uma linha de pescoço. Aí ele voltou para cá e fez um oquinho, ó. Ele tenta romper aqui, não consegue. E ele rompe aqui. Tá? Então a primeira projeção do oquinho, eu acredito que ele já fez. Mas ele ainda pode fazer a projeção do oco, tá? Não é garantia, certo, pessoal? 2,33 do 77,75 ele fez, ó, um pouquinho a mais, mas ele fez. E agora a projeção do oco maior. 5 da linha de pescoço pode fazer. Provável, nem sempre. Seria mais para baixo aqui, ó. 72. Vamos ver. Eu acho que dá para tentar encarar aqui uma venda no respeito das retrações. Audi dólar para baixo, venda no respeito das retrações. O melhor, né, se respeitar 50% ou o 0,76. Fechou? Aqui. Tá. Na semana passada a gente tinha o ouro, nós vamos falar de ouro aqui. Semana passada, ouro. Vamos ver o ouro. Bom, o ouro, na semana passada eu estava ainda falando de compra no respeito das retrações. Tá? Eu não entendi o porquê que o ouro não tinha ido até os 1950. Ele tentou ir e não foi.
e aí ele começou a corrigir, corrigiu forte. Aí ele perdeu na semana passada, aqui vocês estão vendo uma outra retração, tá? Essa retração não estava na semana passada, eu estava olhando só a curta. Semana passada eu peguei essa curta e falei, ó, primeiro vamos olhar aqui, qualquer coisa a gente olha mais longa, tá? Essa curta já foi pro saco, tá? Perdeu o sentido, tá? Vamos olhar a mais longa. Só que fica estranho para mim falar, desculpa se eu pronunciar teu nome errado, tu me corrige, tá? É Vemerson Martins? Bom dia, cara, bem-vindo. É Vemerson Martins ou Emerson Martins? E aí o W é mudo. Me fala aí para eu pronunciar corretamente. E aí o ouro, pessoal, já fiquei incomodado. Por mais que ele esteja aqui, ó, em 61,8% de FIBO, a gente tinha uma linha de tendência que ele foi para dentro, né? Só se essa linha é aqui, ó, não faz sentido nenhum. Já me incomoda, tá? Essa linha já perde o sentido dela, porque por que ela era interessante? Porque ele fez uma pernada de baixa, corrigiu aqui, fez outra pernada, veio aqui, olha como ele demora para conseguir passar e rompe. É uma linha importante. E agora ele faz uma correção para dentro dela. E se eu olhar na semana, ele fechou para dentro dela, né? Fica esquisito. Então, tipo, aquele momento de alta que a gente estava vendo já começa a ficar muito balançado. Ele está em retração. É ponto interessante de compra para longo prazo. Mas para curto prazo, será que ele não vai fazer uma figurinha de continuidade e vai vir testar os 1680? Tá difícil o cenário aqui. Vamos fazer um ajuste aqui. Vamos colocar o seguinte. 1760. Entre 1760 e 1754, se ele se segurar aí, vamos tentar comprar. Porque num prazo mais longo, certo? É o ponto de pivô. E isso está indo um pouco com... isso está um pouco estranho. Isso eu até tinha me dado conta lá na semana passada, porque eu estava falando para vocês do dólar. E se o dólar estava errado como eu pensava que estava, o ouro também estava errado, né? Subindo. Tá? A não ser se é um cenário mais de estresse para os dois andarem juntos. Tá? A gente está falando em cenários de inflação aqui, principalmente que eu acho que é os drivers de mais curto prazo do dólar e do ouro. Mas, cara, vamos acreditar aqui. Deixa eu fazer um ajuste aqui. Vamos deixar essa extensão. Eu vou ter que colocar o seguinte para o ouro. Eu vou ter que colocar ele ainda na compra. Vou botar ambos os lados. Compra para maior prazo, respeitando 17,63, que ele já está fazendo, ou seja, está no ponto de entrada, 17,54, ou venda se perder essa região para teste de mínimas. Tá? Como as nossas moedas todas estão mais direcionais, talvez o ativo que seja um movimento contrário para essas moedas pode ser o ouro, tá? Mas já dá sinais de que ele possa vir testar a mínima aqui. E aí tem que fazer um rastreio no curtinho prazo aqui, né? Ele parece até querendo fazer, sabe o quê? Vamos ver onde é que ele vai parar, tá? Ele está querendo... Pode ser até um triângulo aqui, ó. Vamos ver o que ele vai querer fazer. Ah, mas dá para rastrear aqui por aqui. A entrada na compra. É, entrada na compra só se ele ficar acima mesmo dos 1.800. Até eu vou botar esse anúncio aqui. Compra para maior prazo respeitando e ficando acima dos 1.800. Vamos ver se no Ishimoku nos dá alguma outra informação aí que nos ajude.
Nosso amigo ouro, tá? Ele está numa região de suporte aí testando. O W se pronuncia como U. O Emerson, beleza, cara. Sou novo na Active, estou aqui para aprender. Show de bola, cara. Eu estou à disposição, tá? Se tu quiser perguntar aí. Se eu não souber te responder, eu tento te dar o caminho, tá? Ou tento buscar uma resposta. E se tu quiser perguntar, estou aqui para ajudar. O objetivo do programa é justamente ajudar quem está começando aqui no mercado ou começando na própria Active, no mercado, né? De Forex e CFDs aí, principalmente. Vamos traçar até uma linha aqui, ó. Essa mais longa aqui. Deixar traçado. Vamos olhar aqui no Ishimoku. Ó, o Ishimoku já nos dá uma informação interessante. O ouro tinha na semana passada, uma das coisas que eu estava achando interessante, que ele fechou acima da nuvem. Ele não continuou, a gente tinha uma projeção que não fez. Rompeu esta LTB de maior prazo e voltou para dentro dela e está testando a base da nuvem. Ó, tem uma informação interessante aqui que pode ainda corroborar com a nossa alta, tá? E aqui é um gráfico semanal. Se ele fechar para baixo aqui, vocês já sabem, né? Vai desconfigurar nossos motivos de alta. E no diário? O diário já tinha rompido a nuvem há bastante tempo, né? Tá vindo testar ela, ó que bonitinho, ó. Bom, temos ali os cenários para o ouro, tá? Ambos mudou na nossa watchlist. Fica interessante. E vamos ver a prata. Trações, não tem muito espaço, tem um canal de alta. Vamos ver a soja. A soja fez um oco interessantíssimo, né? Que era o que a gente estava olhando. Aqui está o candle desgraçado, que eu desisti da soja. E foi um erro de análise, porque ele fez... O segundo candle aqui, ele chega a fazer um fechamento acima dos 15,74. O anterior que fez eu desistir, ele abre acima e fecha para dentro. Na real, daria até para a gente dizer aqui que deveria ser... Um harami seria o contrário, as cores de candle, mas enfim. Tá? Bagunçou aí e fez. Eu acabei perdendo todos os meus desenhos aqui da soja. Vamos refazê-los. Ó, rompeu uma linha de tendência de alta. Tá? E para mim a soja aqui, ó, essa eu já acho mais interessante. Vender no respeito das retrações. Ou pode ser nesse 38 aqui, ó, a pernada mesmo, ou aqui para cima. Tem que ver qual, né, fibo que ele está fazendo. Pode vir até aqui, ó, na linha de pescoço dos 1.500 retestar, tá? Então, para mim isso é da soja, tá? Então, a soja eu vou colocar aqui, ó, soja. Para baixo, venda no respeito das retrações. Acho bem mais interessante do que o açúcar agora. Johnson & Johnson estava na nossa watchlist da semana passada, ambos os lados, rompimento da LTA de maior prazo, mais interessante, foi o que aconteceu e está acontecendo. Se respeitar pode subir, mas ficar atento se não é uma perna corretiva para cima, para baixo na verdade, né? Tá quase atingindo a nossa projeção. Isso aqui eu vou tirar. Que a gente estava falando que podia ser aqui, ó, uma perna corretiva, né? Semana passada estava batendo aqui na LTA. Foi lá no 50 e foi para baixo. E rompeu realmente, tá? Então podemos tirar a retração, deixar só projetado. Essa mais longa aqui eu vou tirar fora. Certo que ela fechou aqui e não confirmou, né? Mas ainda aparecendo essas projeções aqui. Johnson & Johnson. Ela rompeu essa LTA. Vamos ver de onde vem essa LTA. Ó. Mais longo. Aqui nós podemos botar uma linha para acompanhar esse movimento. Deu trade, tem espaço para cair mais. Então é uma que corrobora para ajudar o S&P para baixo. Tá? Tem espaço para chegar nesse 100%. Aqui é meio que um suporte, né?
Meio que aqui é um suporte, ó. 161. Temos esse toque aqui, essa quase no intraday um toque, o outro fechamento aqui. Se passar, tem quanto para cair? Eu não acho que fique só por aqui, tá? Eu acho que vem até aqui. 3% no mínimo. Pode vir até os 151. Aqui fecha, aqui, ó. 100% até aqui, ó. Outra região, 156. Tem espaço para cair Johnson & Johnson, né? Não é uma divergência, mas é uma ação que ajudaria a empurrar o S&P. As europeias, a gente está procurando o quê? Aquilo que a gente está vendo nos índices, ver se as ações estão fazendo sentido. A SML, tá? Principal ação do Euro 50, que tem mais peso. A gente já vinha identificando divergências. Na semana passada, ela até chega a passar um pouquinho ali, ó, mas vem para uma região de sobrecompra. O que a gente vai fazer aqui é continuar ajustando esta linha aqui, ó, tá? Eu só paro de ajustar essa linha quando o índice de força relativa ficar acima deste nível aqui, tá? Ou até deste nível aqui mais curto. Aí talvez a gente pode pensar, não, olha, é realmente, ó, dá para a gente desconsiderar essa ação da divergência. Posso até botar aqui esta linha e esta linha aqui, ó. Tá? Queremos traçar linha de tendência aí, podemos fazer isso. Bateu numa retração, voltou a subir, mas antes ela subiu, né? Eu vou tirar essa retração. Esta projeção aqui não chegou no 100%. É possível? É. Agora eu posso traçar uma linha mais inclinada. A SML, se romper essa linha, eu faria uma vendinha nela, tá? Contra a tendência, dada a divergência. Não sobe muito, não sobe muito. Para baixo, rompimento da LTAzinha, LTA curta, por causa das divergências. Tá? Mas ó, se olhar, é super em alta, né? Super em alta. Tá? Tomar cuidado, trades contra a tendência. Será que eu tenho que avisar isso ali? Tenho, né? Tenho que marcar ali para dizer que, olha, rompimento da LTAzinha e perdendo, e ou perdendo 559, cuidado, é contra a tendência. Beleza? Hennessy Louis Vuitton atingiu 100% lá, ainda fez um candle significativo. Temos uma estrela cadente. Temos uma estrela cadente aqui, um shooting star, um topo. Tá? Já vou apagar essa retração aqui. Vinha tendo divergência. Era uma ação que eu via mais upside por estar mais na moda. Os chineses estão comprando bastante bolsa da Louis Vuitton, de todas as marcas, estão consumindo produtos de luxo. Vamos ver se eles vão continuar consumindo, continuando aumentando os lucros dela. Aqui, até rompendo aqui. A melhor linha. Deixa assim, deixa só a divergência marcando. Ela fez os alvos. Tá? Pode fazer uma correção mais longa, tem uma sinalização de candle. Então, já temos duas ações aí que contam contra os índices, tá? E que acabam sustentando, ó, tá até rompendo essa linha aí, ó. Tá dando venda hoje já. Tá? Ela tem mais espaço para dar uma corrigida. Atingiu os alvos que a gente tinha projetado, bacana. Podemos botar uma retração. Ela pode parar, né? 76, eu vou manter a linha de tendência lá de baixo. Não dá para dizer que é uma reversão de longo prazo. Linde. Ó, essa aqui, além do Euro 50, ela conta para a Bolsa Alemã, hein? Em peso grande no DAX lá.
Divergências e está encaixotada aí 249 e 235. Nós temos uma projeção para cima. Ainda, a gente era uma projeção ruim, né? Vou até atualizar essa projeção por isso aqui. Vou atualizar. Talvez a melhor projeção seria aqui o retângulo que ela esteja, tá? A amplitude do retângulo, mas deixa assim. O lado que ela escolher, ela pode andar. Bastante para baixo, não sei. Deixa eu ver. 6% dá. Dá para andar 6% sim. Dá para andar 6% sim. Essa de maior prazo aqui, ó. O lado que ela escolher do retângulo, eu vou botar aqui. Linde. Ambos os lados. Lado que escolher. O retângulo está marcado aí para essas linhas, né? Lado que escolher entre 249, 235. Ela tem teve divergência. E pode ir projeção, amplitude destes pontos. Topo duplo não daria para configurar, né? Daria para chorar aqui um oco, tá? Não é um desenho bonito, mas daria, se romper aqui para baixo, pode ser um oco, tá? Feio, mas pode ser. Deixa eu ver se no semanal fica mais bonito. E no semanal fica bonito. Um pouco melhor. Ombro, cabeça, aí toda essa cabeça aqui, ombro, pau, ok?